Boa tarde a todos e a todas. Nos termos do artigo 80 do Regimento Interno, verificado o quórum, declaro aberta a 10ª sessão ordinária da Primeira Câmara. Antes de dar início aos trabalhos, gostaria de registrar meu pesar pelo falecimento da conselheira Adriane Andrade, cuja competência e exemplar trajetória na vida pública têm sido merecidamente destacadas em diversas homenagens divulgadas na última semana. Todos teremos muitas saudades do convívio com esta extraordinária colega, que deixou um legado de valorização dos servidores e de modernização do tribunal durante sua gestão como presidente desta corte, e deixou uma lição de vida que seguirá nos inspirando. Fica aqui registrada a minha homenagem à saudosa conselheira Adriane Andrade. Submeto a apreciação dos senhores conselheiros a ata da sessão anterior. Não havendo quem se manifeste, dou por aprovada. Registro a ausência por motivo justificado do conselheiro Licurgo Mourão. Indago aos senhores conselheiros se há alguma suspeição ou impedimento ainda não declarados em alguns dos processos da pauta. Conselheiro Sebastião Verse? Não. Conselheiro Hamilton Coelho? O processo 634-925, excelência 7, muda a pauta. Não sei se a senhora secretária já registrou. Não, já estou. Pela ordem, excelência. Então, com a suspeição declarada pelo conselheiro Hamilton Coelho, fica adiada a apreciação do processo 634-925, item 7 da pauta. Senhor presidente. Pois não. Adiro o voto de pesar e, reiterando o meu pronunciamento na sessão do 2º colegiado, hoje pela manhã, quero dizer da saudade da doutora Adriane, do seu sorriso, da sua alegria. Ela, meus caros colegas, excelente profissional que foi, de atuação ética, faz muita falta nessa Corte de Contas. Senhor presidente, eu também quero manifestar o meu pesar pelo passamento da nossa querida conselheira Adriane Andrade, e conforme muito bem Vossa Senhoria destacou, e o conselheiro Hamilton Coelho também, o exemplo, a figura da conselheira Adriane Andrade vai sempre nos acompanhar. O que marca para mim, excepcionalmente, é o seu caráter humanitário e a luz que ela sempre irradiava sobre todos nós. Que ela possa, de onde está, nos ajudar a fazer sempre desse tribunal uma casa melhor, conforme ela sempre fez aqui, como sua atividade como conselheira. As minhas homenagens também à família, ao Dr. Clésio, aos filhos, enfim, a todos os amigos, colegas do gabinete que com ela trabalham. E é realmente um momento de muito pesar, muita dor para todos nós do Tribunal de Contas de Minas Gerais. Registram as palavras dos conselheiros Hamilton Coelho e Sebastião Verse. Presidente, eu também gostaria de manifestar o nosso pesar pelo falecimento da conselheira, um exemplo para todos nós de força e determinação, os nossos sentimentos. Registram-se as palavras da procuradora Sara. Concedo a palavra ao conselheiro Sebastião Verse para relatar os processos à sua pauta. Pois não, excelência, senhora procuradora, senhores conselheiros, senhoras e senhores, a pauta inicia com o item 1, processo 887739, denúncia, Prefeitura de Franciscópolis, exercício 2013. Preliminar, ausência de pressuposto para o desenvolvimento válido e regulado do processo. Diante de todo o exposto, manifesto pelo arquivamento dos autos em resolução do mérito, por ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regulado do processo, constante artigo 71, parágrafo 3º da Lei Orgânica desta Casa, tendo em vista a ausência de documentos suficientes acerca dos apontamentos denunciados, a ensejar indícios de materialidades e irregularidades, o que não justifica a realização de eventual inspeção in loco, uma vez que a denúncia deve conter informações mínimas sobre o fato, a autoria, as circunstâncias e os elementos de convicção, nos termos do artigo 66.3 da Resolução 1208. Na oportunidade, em consonância com o Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, encaminha-se cópia da denúncia folha 0102 e desta liberação ao superintendente de controle externo para o planejamento de futuras ações de controle no município de Franciscópolis. Intime-se e arquive-se. Conselheiro Hamilton Coelho. Com o relator. Eu também acompanho o voto do relator. Fica aprovado o voto do relator. O item 2,
Denúncia, Prefeitura de Cambuquira, exercício 2013. Pelo exposto na fundamentação, voto pela extinção do processo com julgamento de mérito nos termos do artigo 4871 do CPC, pela procedência parcial da denúncia, com a consequente aplicação de multa de R$ 1.500 ao senhor Evanderson Xavier, prefeito à época, e do senhor Edio Soares da Cunha, presidente da Comissão Permanente de Estação, sendo fixada a monta de R$ 500 para cada irregularidade nos termos do artigo 85. E aí elenco as 3 possibilidades. Faço recomendações em times transitado e julgado, arquivem-se os autos nos termos do artigo 196, parágrafo 2º, combinado com 176.1 do Regimento Interno da Casa. Conselheiro Hamilton Coelho. De acordo. Também estou de acordo. Fica aprovado o voto do relator. O processo sobre o número 3, Excelência, 1.012.125, pediu que seja retirado da pauta de hoje. Fica retirado da pauta o processo 1.012.125. Item 3 da pauta. O item 4, processo 1.015.675, denúncia, Prefeitura de Mariana, exercício 2017, preliminar, ausente de pressuposto para desenvolvimento válido e regular do processo. Ante o exposto, rejeita a preliminar suscitada pelo parquê, manifesta pelo arquivamento dos autos em resolução de mérito, por ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular, consoante artigo 71, parágrafo 3º da Lei Orgânica desta Casa. Conselheiro Hamilton Coelho. Também eu rejeito-a nos termos e limites do voto do senhor relator. Também acompanho o voto do relator. Fica aprovado em prejudicial. No mérito, eu voto pela extinção do processo sem resolução do mérito com consequente arquivamento, diante da comprovação de revogação do certame, nos termos do inciso 3 do artigo 176, combinado com o parágrafo 3º do artigo 196 e parágrafo único do artigo 305 do Regimento Interno da Casa. Determina os termos do artigo 57.3 da Lei Complementar 10208 e artigo 278.4 do Regimento Interno da Casa, que o prefeito de Mariana remeta a esta Casa cópia integral de eventual procedimento administrativo que tenha objetivo a contratação de análise desses autos. E faço aí as observações de praxe. Intime-se e arquive-se. Conselheiro Hamilton Com o Coelho. relator. Também acompanho o voto do relator. Fica aprovado o voto do relator. O item 5 da pauta, processo 1.040.547, trata de embargo de declaração. Embargante é a Teste Consultoria Atuarial Limitada, ME. Administração, conheço dos presentes embargos de declaração. Conselheiro Hamilton Coelho. Também conheço. Também conheço. No mérito, não subjustindo os argumentos apresentados, nego-lhes provimento, pois a decisão atacada não contém a omissão alegada e se refere à apreciação da irregularidade relativa à modalidade licitatória adotada pela Prefeitura de BH no pregão eletrônico 54/2017, conforme suscitada pela embargante, mantendo-se assim seus exatos termos da decisão monocrática prolatada na denúncia 1.040.497. Intime-se e arquive-se. Conselheiro Hamilton De Coelho. acordo. Também estou de acordo. Fica aprovado o voto do relator. Processo seguinte, 677.277, uma TCE, Prefeitura de Guarda-Mor, 2002. Prejudicial de mérito. No que concerne as irregularidades passíveis de multa, voto pelo reconhecimento da prejudicial de mérito da prescrição da pretensão punitiva desta Casa, com fulcro no inciso 2 do artigo 118A, combinado com o 2 do artigo 110C da Lei Complementar 10208. Conselheiro Hamilton Coelho. Acolho prejudicial. Eu também acolho a prejudicial. Fica aprovado a prejudicial de mérito. Mérito, diante do exposto na fundamentação supra, voto pela irregularidade das contas atinentes ao convênio 1959/1990, celebrado em 29 de agosto de 1990, no valor de 300 mil cruzeiros, entre a CEAPA e a Prefeitura de Guarda-Mor, de responsabilidade do senhor Hélio Silveira Machado, nos termos do artigo 48.3 da Lei Complementar 10208, combinado com 253 do Regimento Interno da Casa, em razão da ausência de documentos exigidos na prestação de contas. Desde determinar o ressarcimento ao erário dos recursos repassados em face da ausência de comprovação de dano material à administração. Intime-se e arquive-se. Conselheiro Hamilton De Coelho. acordo. Eu vou pedir vista. O item 7 da pauta é um processo administrativo 634.925. A esse não temos quórum, né, para apreciar. É esse que não tem código. Então, vou passar ao item 8, processo 987.869, prestação de Executivo Municipal de Simonésia, 2015.
Considerando as informações contidas nos autos, analisadas sob aspecto formal, voto por emissão do parecer prévio pela aprovação das contas do exercício 2015 da senhora Marinalva Ferreira, prefeita de Simonésia Alta, à época, embasando no artigo 45.1 da Lei Complementar 102.8. Faço as observações e as recomendações que estão no voto. Cumpridas as disposições legais, intime-se e arquive-se. Conselheiro Hamilton Coelho. Senhor presidente, nos termos da ordem de serviço número 0416 desse tribunal, as despesas excedentes serão analisadas por fonte de recursos. Consequentemente, evidenciado que o excedente em diversas fontes superou 1% do empenhamento, seria hipótese a emissão de parecer prévio pela rejeição das contas. Todavia, ante a existência de jurisprudência divergente no âmbito desta Corte, vale-me do equilíbrio orçamentário, despesa autorizada 34 milhões e empenhada de 32 milhões, para, nessa sentada, acompanhar o relator, sem prejuízo de recomendação ao gestor para que adote as providências cabíveis no sentido de evitar a reincidência da impropriedade. Eu também vou acompanhar o voto do relator. Fica aprovado o voto do relator com as observações do conselheiro Hamilton Coelho. O item 9 da pauta também é uma prestação de contas. Prefeitura de Piedade, Ponte Nova, exercício 2016. Considerando as informações contidas nos autos, analisadas seu aspecto formal, voto por emissão do parecer prévio pela aprovação das contas do senhor Antônio Carlos de Assis Gomes, prefeito de Piedade, Ponte Nova, embasando 45.1 da Lei Complementar 102.08, com as observações e recomendações constantes deste voto. Cumpridas as disposições legais e argumentares, intime-se e arquive-se. Conselheiro Hamilton Coelho. Com o relator. Também acompanho o voto do relator. Fica aprovado o voto do relator. O item seguinte é o 10, processo 951.432, prestação de contas de exercício, Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, exercício 2014. Considerando as informações contidas nos autos, análise técnica e parecer do Ministério Público junto desse tribunal, julgo regulares as contas do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, relativo ao exercício 2014, sob a responsabilidade dos gestores Joaquim Herculano Rodrigues, período de 1/1/14 a 30/6/14, e o senhor Pedro Carlos Bittencourt Marcondes, de 1/7/14 a 31/12/14, nos termos do artigo 48.1 da Lei Complementar 102.08. Registra-se que as considerações foram restritas à exigência da legislação, não abrangendo documento de receitas, e que a manifestação dessa Corte nos autos não impede a apreciação futura de ato do mesmo exercício. Faço recomendações, desquitação aos responsáveis, com fulcro no artigo 49 da Lei Complementar 102.08. Intime-se, arquive-se. Conselheiro Hamilton Coelho. De acordo. Também estou de acordo. Fica aprovado o voto do relator. O item 11 da pauta, processo 693448, julgamento da legalidade das despesas, Prefeitura de Santa Rosa da Serra, 1990. Preliminar de mérito da constitucionalidade das normas que regulam a prescrição. Preliminarmente, conforme entendimento em outros julgados dessa Casa, considerando que os dispositivos da lei orgânica se fundamentam no disposto da Constituição Estadual, a Constituição Cidadã, e que esta é plenamente compatível com as normas fixadas na Constituição da República, rejeita a preliminar de constitucionalidade das normas que vier sob prescrição no âmbito desse tribunal suscitada pelo parquet. Conselheiro Hamilton Coelho. Igualmente rejeita a preliminar. Também acompanho o voto do relator. Fica aprovado em preliminar. Com relação à prejudicial de mérito da prescrição, em prejudicial de mérito no tocante à pretensão punitiva deste tribunal e às irregularidades passivas de multa, voto pelo reconhecimento da prescrição, com fulcro no 118A, parágrafo único, combinado com o 2 do artigo 110C da Lei Complementar 102.08. Haja vista o transcurso de mais de 8 anos desde a primeira causa interruptiva da prescrição. Conselheiro Hamilton Coelho. Também conheço e aplico a prescrição. Também acompanho o voto do relator. Fica aprovado o voto do relator em prejudicial de mérito. No mérito, quanto à possível pretensão ressarcitória, a observância das garantias constitucionais do contraditório da ampla defesa e ao princípio da razoável duração do processo, voto pela extinção do mesmo, sem resolução de mérito, por ausente pressuposto de constituição de desenvolvimento válido e irregular, nos termos do artigo 71, parágrafo 3º da Lei 102.08, combinado com o 3 do artigo 176 da Resolução 12.08. Intime-se o senhor Wagner Rocha desta decisão pelo DOC, cumpridas as exigências cabíveis à espécie, arquive-se.
Conselheiro Hamilton Coelho. De acordo. Também estou de acordo, fica aprovado o voto do relator. Depois do item 12 ao item 19, são aposentadorias, todas elas identificadas na pauta de hoje, e o desfecho é comum. Considerando as manifestações da unidade técnica, as informações constantes dos autos demonstrando o direito às aposentadorias e pensão conforme concedidas, voto pelo registro do ato de concessão, consoante artigo 54.1 da Lei Complementar 10208, combinado com 258.1, parágrafo 1º, a linha A da Resolução 1208. Cumprido trânsito regimentais, arquivos. Conselheiro Hamilton Coelho. De acordo. Também estou de acordo, ficam aprovados os votos do relator. Do item 20 ao item 22, temos 2 aposentadorias e uma pensão. E o desfecho também será igual. Preliminar, da consolidade das normas que instituíram o nome dessa casa, o Instituto da Decadência. Diante do disposto, rejeita a preliminar de mérito suscitada pelo parquê da inconstitucionalidade das normas que versam sobre a decadência no âmbito dessa casa. Conselheiro Hamilton Coelho. De acordo. Também estou de acordo, ficam aprovados os votos do relator. Com relação ao prejudicial de mérito da decadência, eu voto com fulcro no artigo único do artigo 110H da Lei Complementar 10208 pelo registro do ato concessório de aposentadoria e pensão, nos termos do 258, parágrafo 1º, inciso 1, a linha C, da Resolução 1208. Arquive-se. Conselheiro Hamilton Coelho. Com o relator. Também acompanho o relator, fica aprovado o voto do relator. O item 23, a reforma de Alair Silva Santos, considerando a manifestação da unidade técnica, as informações constantes dos autos demonstrando o direito ao benefício conforme concedido, voto cumprido os requisitos constitucionais pertinentes pelo registro do título reforma, consoante artigo 54.1 da Lei Complementar 10208, combinado com 258.1, parágrafo 1º, linha A da Resolução 1208. Faço recomendação. Arquive-se. Conselheiro Hamilton Coelho. De acordo. Também estou de acordo, fica aprovado o voto do relator. Passo a relatar os processos da minha pauta. O item 24 da pauta, processo 772.599, uma representação. Voto. Em sede prejudicial de mérito, reconheça a prescrição da pretensão punitiva desta Corte quanto às irregularidades passíveis de multa. Conselheiro Sebastião Verso. De acordo. Conselheiro Hamilton Também Coelho. de acordo. Fica aprovada em preliminar, em prejudicial de mérito. Quanto à possível existência de indícios de dano ao erário, manifestam-me pelo arquivamento dos autos sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto desenvolvimento válido e regular do processo, tendo em vista que já transcorreram mais de 9 anos da ocorrência dos fatos, o que não justificaria o prosseguimento do feito. Intime-se os interessados por via do Diário Oficial de Contas do DOC. Cumpridas as disposições regimentais, arquivem-se os autos. Conselheiro Sebastião Berto. O relator. Conselheiro Hamilton Coelho. De acordo. Fica aprovado o voto do relator. O item 25 da pauta é o processo 1.024.244. Prefeitura do Sol de Fronteira dos Vales, exercício 2015. Voto pela emissão de parecer prévio pela aprovação das contas prestadas pelo senhor Aiden Matos Batista, prefeito no Sol de Fronteira dos Vales, do exercício 2015, com as recomendações constantes do meu voto. Cumpridas as disposições regimentais, em especial os artigos 238 e 239, arquivem-se os autos. Conselheiro Sebastião Alberto. Com o relator. Conselheiro Hamilton Coelho. De acordo. Fica aprovado o voto do relator. O item 26 da pauta, o processo 19.538, o relatório de inspeção, Prefeitura Municipal de Belo Oriente, exercício de 1994. Voto em sede prejudicial de mérito, considerando que transcorreu um período superior a 8 anos entre o despacho que determinou a realização da inspeção de loco 26/6/1995, causa interruptiva da prescrição, e a data atual, sem que fosse proferida decisão de mérito, voto pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva deste tribunal para extinguir o presente processo com resolução de mérito. Intime-se o responsável. Cumpridas as disposições regimentais, arquivem-se os autos. Conselheiro Sebastião Verso. Com o relator. Conselheiro Hamilton Coelho. De acordo. Fica aprovado o voto do relator. O item 27 é o processo 728.438, a tomada de contas, Prefeitura do Sol de Jacutinga, exercício 2007. Voto em preliminar de mérito, reconheça a prescrição da pretensão punitiva nos presentes autos. Conselheiro Sebastião Verso. De acordo. Conselheiro Hamilton Coelho. Também de acordo. Fica aprovada em preliminar de mérito.
em sede de preliminar processual, constata a ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, uma vez que o fato ensejador de eventual dano aos cofres dos pais, bem como o elemento subjetivo da conduta do motorista envolvido no acidente e o senhor Luiz Roberto Peironi, prefeito de Jacutinga, na gestão de 2001 a 2004, não restaram devidamente apurados na fase procedimental dessa tomada de contas. Especial, razão pela qual voto pela extinção do feito sem resolução de mérito. Intime-se o senhor Luiz Roberto Peironi e o atual prefeito do município de Jacutinga dessa decisão. Cumpridas as exigências regimentais, arquivem seus autos. Conselheiro Sebastião Versa. De acordo. Conselheiro Hamilton Também Coelho. de acordo. Fica aprovado o voto do relator. O item 28, do processo 710.649, eu vou adiar o processo. Agora são aposentadorias que vão do número 29 ao número 37. Determina o registro dos atos de concessão de aposentadorias e reforma. Promovidas as medidas cabíveis à espécie, arquivem seus autos. Conselheiro Sebastião Veste. De acordo. Conselheiro Hamilton Coelho. De acordo. Ficam aprovados os votos do relator. Indaga os senhores conselheiros se a matéria extrapauta. Conselheiro Sebastião Veste. Não, excelência. Conselheiro Hamilton Coelho. Também não, excelência. Indaga a doutora Sara se deseja. Não, excelência. Obrigada. Nada mais a pena tratar, convoca os membros do colegiado para a 11ª sessão ordinária a se realizar no dia 8/5/2018, terça-feira, às 14h30, nos termos do artigo 86 do Regimento Interno. Declaro encerrada a presente sessão.